Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com esse vídeo trazendo para vocês explicações sobre o conteúdo desta aula que está falando sobre o cálculo de do volume de cubos e paralelepípedos. E nós começamos esta aula fazendo uma retomada da sessão na sessão você já estudou, que são as diferenças entre o cubo e o paralelepípedo. E aí ele começa com uma pergunta, tá lá, as 6 faces de um cubo são quadrados e as 6 faces de um paralelepípedo são retângulos. A pergunta é, um quadrado é também um retângulo? Justifique sua resposta. Sim, um quadrado é um retângulo. Por quê? Ambos são quadriláteros que têm os 4 ângulos medindo 90 graus. A diferença fica, no caso dos quadrados, na nomenclatura. Qual é a característica do quadrado? Os 4 lados têm a mesma medida, o que já não acontece no retângulo. No retângulo nós temos 2 pares de lados paralelos 2 a 2. Tá bom? Então nós temos 2 lados com medidas iguais e outros 2 lados com medidas diferentes. Então, dando sequência aí, nós temos um cubo. É também um paralelepípedo? Sim, porque as 6 faces sendo quadradas também são retangulares. E aí fica uma observação importante que a gente ainda vai fazer no decorrer do capítulo, mas não tem problema nenhum fazermos essa diferenciação agora. Um cubo é também um paralelepípedo, mas um paralelepípedo nem sempre pode ser um cubo, tá? Então guarde isso que é importante, saber fazer essa diferenciação e principalmente o que ela significa. Item 2. Na figura a seguir estão representados 2 cubos. O primeiro com arestas medindo 2 centímetros e o segundo com arestas medindo 3 centímetros. Ambos foram formados com cubinhos menores de arestas medindo 1 centímetro. E aí na letra A ele pergunta, quantos cubinhos foram necessários para formar o primeiro cubo? Se necessário, use os cubos fornecidos pelo professor para visualizar a resposta. Bom, antes de responder, como eu já disse para vocês anteriormente, nós não teremos o material dourado para trabalhar nessa aula, então a gente vai usar bastante a imaginação neste exercício para conseguir responder. Então, quantos cubinhos menores foram necessários para formar o primeiro cubo? Ora, vamos aqui trabalhar com hipóteses, né? Nós temos aqui 2 centímetros, né? Nessa medida, 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. Ele disse que foi formado por cubinhos menores. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 cubinhos e atrás não tem outra situação dessa, ó. São 4 cubinhos também. Apesar de a gente não estar vendo um aqui, ó, são 2 camadas de 4 cubinhos, podemos dizer assim. Então nós temos aí no primeiro cubo 8 cubinhos no primeiro. E no segundo cubinho nós temos o quê, ó? São 3 camadas de quantos? Observa aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 3, 27 cubinhos. Para você que não enxergou em cima, você pode pensar no seguinte, ó. Vai pela medida aqui do lado, nós temos aqui na primeira face, são 9. Pelo desenho dá para ver que são 3 camadas. Então, também tem como você visualizar este 27 desta forma, ok? Item 3, ó, no item C, ó, qual é o volume em centímetros cúbicos de cada cubo? Ora, a gente vinha falando nas aulas passadas que o volume, né, a gente pode calcular também pela quantidade de cubinhos, afinal é uma medida de capacidade. Então, aí no primeiro cubo, quantos cubos tem? Ó? O cubo 1 tem que? Não foram 8 cubinhos que foram usados para construí-lo? Não foi isso que nós vimos ali? Então, ó, foram 8 cubinhos, né, em centímetros? 8 centímetros cúbicos, que é uma medida de volume. Usamos 8 cubos, cada um com um lado de 1 centímetro. 8 centímetros cúbicos é a capacidade deste cubo. E o cubo 2, né, que é o segundo cubo, tem o quê? 27 cubinhos que foram usados, então 27 centímetros cúbicos. Aí na letra D, ele está perguntando o quê? Determine a relação entre a medida das arestas de um cubo em centímetros e o seu volume em centímetros cúbicos. Então, o que a gente pode responder aí? O volume de um cubo em centímetros cúbicos
é igual ao cubo da medida de sua aresta em centímetros. Vamos usar o desenho para exemplificar isso. Ó, nós temos aqui, ó, a medida deste cubo. Quais são as medidas? Ó, 2, 2, 2, certo? Então, qual é o volume? Não foram 8 cubinhos que foram usados aqui? 8. A aresta de cada um deles é centímetro. Por que centímetros cúbicos? Olha aqui, ó. Nós temos, como a gente fez esse cálculo? 8 é o total, mas a gente tem aqui 2 centímetros vezes 2 centímetros vezes 2 centímetros. Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Nós já trabalhamos com potenciação, né? Apesar de estarmos trabalhando com letras e ainda formos estudar isso, observe aqui, quantas vezes o centímetro apareceu numa multiplicação? 3 vezes, então centímetros elevado ao cubo, lembra? Centímetro, centímetro, centímetro. Utilize o princípio da potenciação aí. Centímetros cúbicos. Calma que você vai ter um momento para entender isso perfeitamente. Então, neste momento, eu usei este exemplo para responder aqui dos 8 centímetros cúbicos e também dos 27 centímetros cúbicos. Então, qual é a relação? O volume de um cubo, ó, o volume de um cubo em centímetros cúbicos é o cubo da medida de sua aresta em centímetros, tá? Ou em centímetros. Vamos colocar aqui um cm para você fazer isso. Aí no item E nós temos, sem fazer o desenho, calcule o volume em centímetros cúbicos de um cubo de arestas medindo 5 centímetros. Ora, se a gente já viu aí que é o cubo, então a gente vai fazer esse volume é o quê? 5 centímetros é igual a 5 centímetros vezes 5 centímetros vezes 5 centímetros, certo? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, como é volume, centímetros cúbicos, tá ok? Pessoal, lembrando que as dificuldades que você tem, comenta aqui no vídeo, mas não deixa de falar. E quanto mais rápido você me falar isso, melhor fica. Para a gente esclarecer e não acumula. Item F. Como você já fez no sexto ano, quando estudou o cálculo das áreas de um retângulo e de um quadrado, vamos agora resumir a relação que você descobriu no item D, usando letras para representar números. Em outras palavras, escreveremos uma fórmula. Então, nós vimos o quê? Que o volume de um cubo é igual ao produto de sua aresta, certo? A vezes A vezes A. Então, isso como fórmula vai ficar o quê? Aresta ao cubo. Tá bem? Aresta elevado ao cubo. Lembrando que é como se cada um desses A que estão aqui, ó, é como se eles tivessem o número 1 aqui em cima. E vocês já aprenderam que quando a gente faz multiplicação entre potências de mesma base, nada mais é do que conservar a base e somar os expoentes, tá ok? E é isso que nós temos aí. Então, seguimos em frente, temos muito conteúdo nesta aula ainda. Item 3, ó, você vai usar novamente os cubos fornecidos pelo professor, aqueles que você faz de conta que estão aí com você. Agora, para montar o paralelepípedo da figura ao lado, siga cuidadosamente as instruções dadas a elas a seguir. Elas o ajudarão a tirar algumas conclusões durante a montagem. Item A. Monte apenas a primeira camada do paralelepípedo representada na figura pelos cubinhos verdes. Quantos cubinhos você usou nesta etapa? Explique como você poderia obter essa resposta sem fazer a montagem pedida. Se você olhar para o desenho, você tem o que aqui? Ó, na largura, ou no comprimento aqui, tem aqui 4 cubinhos verdes, certo? Ou 4 quadradinhos verdes. E na largura são 2. Ou seja,
4 vezes 2, são 8 cubinhos verdes ali, ó. E para os cubinhos azuis, a gente pode seguir este mesmo raciocínio, ó. 4 vezes 2, ó, são 8 cubinhos também. No item C, ele está para terminar, monte a terceira camada do paralelepípedo representada na figura pelos cubinhos amarelos. Quantos cubinhos você usou nesta etapa? Então, como a gente vai responder isso? Do mesmo jeito, então também são 8, certo? E aí no item D ele está perguntando qual o total de cubinhos usados para montar o paralelepípedo. Como você poderia ter chegado a esta resposta sem precisar montá-lo? Olha, se a gente for usar o raciocínio que a gente usou na letra A, por exemplo, nós tínhamos o quê? Nós fizemos 4 do comprimento vezes 2 da largura, certo? Que foram os 8 cubinhos de cada camada. Não são 3 camadas? Então, isso tudo vezes 3, o que dá 4 vezes 2, 8 vezes 3. 24 cubinhos são necessários para montar esta figura. Certo, meu povo? Espero que sim, que isso esteja ficando cada vez mais claro para vocês, que nós estamos indo passo a passo para não jogar uma fórmula na sua cara simplesmente, para que você possa fazer as contas. Item 4 na figura está representado um paralelepípedo. Ele foi formado com cubinhos pequenos de arestas medindo 1 centímetro. Então, está dizendo aí ó, que as medidas, essas 3 medidas identificadas aí na figura, que são chamadas de dimensões do paralelepípedo, ou seja, se a gente pegar as medidas de todos os cubos que foram utilizados aqui na base, nós temos 5 centímetros. Da mesma forma que temos aqui 3 centímetros e 4 centímetros. Tá bom? Então vamos para a análise agora? Então presta atenção, ó. Esse paralelepípedo que está aí, ele foi formado por cubinhos pequenos com arestas medindo 1 centímetro. Ou seja, cada pedacinho desse mede 1 centímetro e a medida da lateral é 5 centímetros, tá? Na letra A ele pede, determine as medidas em centímetros das arestas AB, que a AB tá fácil, né, gente? Tá identificada ali na figura mesmo, ó. Daqui do vértice B até o vértice A tem 5 centímetros. Do AC e o AD. O AD também tá fácil, porque tá indicado no desenho, ó. 3 centímetros. E o AC? Ó, eles não são paralelos aqui, ó. O GB e o AC... Então, a medida do AC é de 4 centímetros. Ok? O que mais que nós temos aí? Avancemos. Letra B. Observe que de cada vértice do paralelepípedo partem 3 arestas. Por exemplo, as arestas AB, AC e AD partem do vértice A. Com base nesse fato, explique o que são as dimensões de um paralelepípedo. Então, pessoal, antes de querer escrever qualquer coisa, a gente tem o quê? As dimensões de um paralelepípedo nada mais são do que as medidas de cada uma das arestas. Ó. Esta dimensão, 5 centímetros. Ou comprimento, a altura, que é 4 centímetros, e a profundidade ou largura, que é de 3 centímetros. Então, as dimensões de um paralelepípedo nada mais são do que as medidas das suas arestas. Item C. Quantos cubinhos pequenos foram necessários para formar o paralelepípedo? Como vocês vão fazer isso a esta altura do campeonato, nós já sabemos analisar, né? Temos aqui quantos aqui na base? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas camadas tem aqui na base? 3. Então, nós temos aqui, ó, 5 vezes 3, temos 15 cubinhos na base aqui. Não são 4 camadas aqui, ó, de altura? Então, nós temos o quê? 15 vezes 4, 60 cubinhos. Ora, e cada um desses cubinhos não tem a aresta medindo 1 centímetro cúbico? Isso significa que o volume deste paralelepípedo é de 60 centímetros cúbicos.
Ok? Vamos em frente. Letra E. Qual é a relação entre as dimensões de um paralelepípedo em centímetros e o seu volume em centímetros cúbicos? Pessoal, a relação entre as dimensões de um paralelepípedo e o seu volume nada mais é do que o volume do paralelepípedo ele é igual ao produto das suas arestas. Ou seja, o volume do paralelepípedo é igual ao produto de suas arestas. Tá melhorando, né? Então, gente, lembrando, tudo isso que a gente está fazendo é apenas para que você entenda de onde vem essa fórmula que você vai estudar, tá bom? Para que não parta do zero. Item F, sem fazer o desenho, calcule o volume em centímetros cúbicos de um paralelepípedo de dimensões 10, 8 e 7. Como a gente já sabe, o volume nada mais é do que o produto entre as arestas. Então, basta fazer 10 vezes 8 vezes 7. 7 vezes 8, 56. 56 vezes 10, 560 centímetros cúbicos. É a medida deles. Lembrando que a gente vai aprender a fazer conversão entre essas medidas, hein? Eu vou dar algumas dicas práticas para vocês sobre isso. Item G. Considere o paralelepípedo da figura a seguir. Suas três dimensões foram representadas pelas letras A, B e C. Vamos representar o volume desse paralelepípedo pela letra V. Usando essas letras, escreva uma fórmula que represente como calcular o volume do paralelepípedo. Ora, independente do que a gente tenha visto de números, o volume do paralelepípedo a gente já viu em itens anteriores, como este aí do item E, que o volume do paralelepípedo ele é obtido a partir do produto das suas arestas, certo? Se nesse caso aí as arestas estão representadas por letras, nós teremos que o volume delas é igual a A vezes B vezes C. Tá ok? E é só essa fórmula que você vai usar para calcular o volume do paralelepípedo. E na letra H, ele está perguntando aí, você viu que todo cubo é um paralelepípedo. A fórmula que você escreveu no item G pode ser usada para calcular o volume de um cubo? Justifique sua resposta. Pessoal, a gente não viu que um cubo também pode ser um paralelepípedo? Então, esta fórmula pode ser usada, sim, porque todo cubo é um paralelepípedo em que as suas arestas são iguais. Você pode usar isso como justificativa. Se você não entendeu, dá uma pausa no vídeo e volta uns 10 segundinhos para você poder anotar. Bom, vamos em frente. Temos agora os testes 2 e 3. Considere as informações a seguir para respondê-los. Esse eu vou fazer com vocês, que tem umas características importantes aí. Então, ó, o cubo C foi dividido em 4 prismas triangulares idênticos, do modo indicado pelas linhas vermelhas da figura. Um desses prismas, representado à direita, está identificado pela letra P. E aí vamos aos testes. O poliedro desenhado a seguir foi formado pela união de cubos idênticos ao cubo C, cada um cortado pela metade. Um deles cortados pela metade. Ele pergunta, considerando o prisma como unidade de medida de volume, o volume desse poliedro é igual a... Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aí, na hora da gente fazer esse tipo de exercício, é como que a gente vai fazer esta situação. Então, o poliedro, que é este poliedro P aqui, ó, aqui embaixo, foi desenhado a partir da união de cubos idênticos ao cubo C. O que significa? Quantos cubos foram usados aqui? 1, 2, 3 e mais a metade de um deles, certo? Ou seja, o volume é igual a 3,5, porque 3,5, 3 vezes maior do que o cubo C.
certo? Agora, o que a gente sabe? Que o volume de um cubo, ele não foi dividido em 4 vezes? Por conta do prisma? E tal, ele está dizendo para a gente o quê? Que o prisma vai ser a unidade de medida. Então vamos lá, vou refazer isso aqui para você ter uma noção melhor. Primeiro de tudo, quantos cubos nós temos aqui? 1, 2, 3,5. Então o volume desse poliedro é o quê? 3,5 vezes o volume do cubo, certo? Só que este cubo ele foi dividido em 4 prismas. E o exercício está dizendo para a gente que o prisma é a unidade de medida. Ou seja, cada cubo é 4 vezes o volume do prisma. Porque não saíram 4 prismas de um cubo? Ou seja, o volume deste poliedro vai ser o quê? 3,5 vezes o volume de um cubo, vezes 4, porque o prisma é a unidade de medida. Então, 3,5 vezes 4 é igual a 14. Ou seja, o volume deste poliedro é de 14 unidades de volume. E aí nós temos uma pegadinha no item 3. Se cada aresta do cubo mede 10 centímetros, e ele pergunta o volume do prisma. Então, o que a gente precisa ter em mente aí? O volume do cubo a gente já sabe calcular, que é... Vou até mudar a cor aqui para você não se confundir. O volume do cubo a gente já sabe. Vou fazer aqui no canto, tá? Que é 10 vezes 10 vezes 10, o que daria 1.000 centímetros cúbicos, certo? Só que o exercício disse pra gente o quê? Que o cubo foi dividido em 4 prismas, que ele quer saber o volume do prisma. Então, ó, o volume de cada prisma é quanto? Este 1.000, que é o volume total do cubo, dividido por 4, que dá 250 centímetros cúbicos. Alternativa A. Tudo bem, gente? Deu para entender agora o que eu quis dizer sobre os detalhes desse exercício, de como calcular este volume? Então, agora na sessão em casa, o que vocês vão fazer? Calcule o volume em centímetros cúbicos de cada um desses cubos. E aqui no item 7, ó, uma viga de madeira com o formato de paralelepípedo tem 2 metros de comprimento e uma de suas faces é um quadrado de perímetro, 0,4. Ou seja, um quadrado perímetro é 0,4. Você precisa, antes de mais nada, descobrir qual é a medida de cada lateral aqui. Tá? E no item B pede para você calcular a área de cada uma, a área total desta viga. Ou seja, você precisa calcular a área de cada uma dessas partes, ó, a área daqui, a área daqui, a área daqui, para poder fazer a soma e descobrir. E no item D, você calculou uma medida de superfície, no item C, uma unidade de volume. Qual foi a unidade de medida usada em cada caso? Lembrando que você está usando metros, tá? Corrigimos esse exercício na nossa próxima aula. E o item 8 da sessão em casa, Jéssica vai montar uma caixa de cartolina com a planificação mostrada na figura ao lado. Se o polígono destacado em verde é um quadrado de área 25 centímetros quadrados, qual será o volume da caixa? Ora, tem uma pegadinha aí, mas se você tem a área de um quadrado, você tem a medida do seu lado, e daí você consegue responder este exercício. Bons estudos a todos, até a nossa próxima aula, pessoal!